Olá, meus caros alunos, tudo bem? Meus alunos do ensino superior, vamos aqui continuar com a nossa terceira aula, se não me engano, e hoje nós vamos falar de um assunto que finalmente vai começar a ter mais relação direta com a atividade profissional de vocês, que é a tecnologia da informação e também administração de empresas. Então a gente teve toda essa explanação até agora, muito mais generalista para que vocês tenham uma base do direito, e agora a gente vai começar a falar de coisas mais específicas. E ao longo dessa minha explicação do direito do consumidor, vocês vão notar vários e vários exemplos que se aplicam à prática diária de algumas profissões ou trabalhos relacionados à TI. Bom, o direito do consumidor, né, é um direito voltado para uma sociedade que nós chamamos de sociedade de consumo. Isso porque cada vez mais as pessoas precisam de bens que até então não existiam, né, e elas nem sabiam que elas precisavam desses bens para viver. Cada vez mais a gente cria novas demandas, criam novos produtos que, se antigamente, com nossos antepassados, eram totalmente desnecessários, hoje esses produtos e esses serviços tornam-se praticamente vitais e essenciais para as nossas vidas. É assim que a sociedade de consumo ela vem se comportando, daí porque você precisa de um ramo específico do direito para poder regular essa relação entre aquele que vai consumir um produto ou serviço e aquele que vai prestar um serviço ou prestar a atividade de venda de algum produto. A gente acredita que vocês estejam se formando agora em sistema da informação para que um dia vocês possam ser empreendedores. Possam ser empreendedores na área de vocês, não só apenas trabalhar como funcionários. Nenhum problema nisso. Mas também existe aí essa vertente de trabalhar como fornecedor. E como tal, você precisa saber aquilo que você pode e aquilo que você não pode fazer com seus consumidores. O direito do consumidor ele é chamado de direito do consumidor justamente porque ele visa muito mais o lado do consumidor do que o lado do fornecedor. Algum aluno poderia me perguntar: professor, isso não é injusto? Uma lei que visa muito mais um lado do que o outro? Não, não é injusto. Porque a lei, na verdade, ela visa reparar um desequilíbrio natural ou um desequilíbrio social. É evidente, na maioria dos casos, a desvantagem em comparação do consumidor com o fornecedor. Imagina você comprar aí um computador da Microsoft e aí, por mais que você seja formado em sistema da informação, quem mais tem domínio técnico sobre aquela máquina? Você, consumidor, ou quem fabricou o produto? Muito provavelmente quem tem maior domínio técnico é quem fabricou o produto. Quem tem mais capital financeiro para brigar numa ação judicial? Você ou a Microsoft? É óbvio que é a Microsoft. Então você já percebe que existem aí desvantagens, né, sociais, e a lei ela vai vir para regularizar essa desvantagem, né? Resolver essa desvantagem. E é interessante que a lei do consumidor, né, a lei 8.078 de 90, ela não é uma lei apenas que fala de direito do consumidor especificamente. Ela é uma lei que trata de diversos assuntos relacionados à relação de consumo. Você tem ali direito penal, tem crimes contra o consumo, você tem direito empresarial, falando sobre a questão da falência das empresas que estão devendo ao consumidor. Você tem direito processual penal, você tem direito civil. Então, assim, você tem diversos ramos do direito numa única lei. Por conta disso, por abordar diversos ramos do direito, atenção, por abordar diversos ramos do direito, nós chamamos a Lei 8.078, a Lei do Consumidor, de um microsistema jurídico. Tá? E aí, cabe a pergunta a nós: quem pode ser considerado consumidor? Quem é consumidor? Bom, para essa pergunta existem duas respostas. Porque a cada uma delas você tem uma teoria diferente sendo aplicada. A primeira resposta é que consumidor é toda pessoa física ou jurídica
Portanto, pessoas com atividades, sociedades empresárias também podem ser consideradas consumidoras. É toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza um produto ou serviço como destinatário final. O que significa na prática esse destinatário final? Que por essa resposta do artigo 2º, só vai ser consumidor aquele que não revender o produto. Então, uma coisa é você comprar o computador para sua utilização pessoal. Outra coisa é você ter uma loja num shopping e você comprar aquele computador para revendê-lo. Se você está revendendo aquele computador, você é destinatário final? Não, você não é destinatário final. E se você não é destinatário final, você é consumidor? Segundo a teoria do artigo 2º, não, você não é consumidor, porque você não é destinatário final. Consumidor seria apenas aquele que é destinatário final. É óbvio que se você comprou um produto para presentear alguém, você também será consumidor. Não porque você vai usufruir do bem, mas você vai usufruir do bem apenas no intuito de presentear uma pessoa. Presentear alguém também é uma forma de fruição do bem, de utilização do bem, tá? Então, tanto quanto você quanto a pessoa presenteada serão consideradas consumidoras porque são destinatárias finais, tá? Do produto. E aí eu vou trazer uma interessante questão aqui para vocês, vou abrir um parênteses. Até agora, a minha explicação sobre o consumidor ser destinatário final é sobre o consumidor padrão, é sobre o consumidor tradicional. Porém, existe um tipo especial de consumidor. Se você quiser anotar, anota aí. Tipo especial de consumidor, chamado de consumidor por equiparação, ou no inglês, consumidor bystander. Esse consumidor por equiparação, olha que interessante, muito embora ele não seja o destinatário final do produto ou do serviço, ele não tenha contratado o produto ou serviço, se ele for vítima de um acidente de consumo, ele vai ser equiparado a consumidor. Olha que loucura. O cara não comprou o produto, o cara não contratou o serviço, mas por ele ter sido vítima de um evento relacionado àquele bem de consumo, ele será equiparado a consumidor. Professor, pode dar um exemplo para esclarecer na minha mente? Com certeza. Imagine que seu amigo comprou lá um tablet, né? Vou dar um exemplo aqui. Um game daquele realidade virtual, certo? Um game daquele realidade virtual. Quem comprou o produto? Você ou seu amigo? Seu amigo. Quem que é o destinatário final, segundo essa teoria do artigo 2º? Seu amigo. Só que ele fala assim, cara, tu quer experimentar? Tu quer ver como é legal? Aí você, beleza, quero experimentar sim. E aí você coloca aquele óculos 3D de realidade virtual. Não sei se é óculos 3D, mas enfim, óculos de realidade virtual. Nesse sentido, o óculos te dá um choque, cara. E você fica desmaiado por 5 minutos e acorda com a parte de trás do seu cabelo toda branca por conta do choque. Estou inventando aqui, tá? Nesse caso, muito embora você não seja o cara que comprou o produto ou serviço, mas você foi vítima do acidente de consumo. E isso tornará você que tipo de consumidor? Um consumidor especial, chamado consumidor por equiparação. Uma bela questão de prova. Então veja que nós temos assim várias teorias que explicam aquele que é consumidor e aquele que não é consumidor. A primeira que a gente já falou é a teoria finalista, e o nome já indica. Teoria finalista indica que vai ser consumidor aquele que é o destinatário final do produto ou do serviço. Então, só é considerado consumidor aquele que não vai revender o produto, aquele que não vai lucrar com o produto, aquele que vai realmente utilizar o bem de uma forma final, teoria finalista. Ao contrário dessa teoria é a teoria maximalista. E a teoria maximalista ela diz exatamente o contrário. Todos seriam consumidores. Não importa se vai revender ou não. Não importa se você vai ser o último a usufruir do bem ou não. Pela teoria maximalista, o nome já indica, vocês estão acostumados com esse termo maximizar uma janela. O que é maximizar uma janela? É aumentar o seu escopo, aumentar a sua abrangência. Assim faz a teoria maximalista. Ela aumenta a abrangência do conceito de consumidor. No entanto, esta teoria, vale registrar, ela não é aplicada no Brasil.
O Brasil não aceita a teoria maximalista. Nunca responda a teoria maximalista para resolver um caso concreto do Brasil, porque nós não aceitamos essa teoria. Professor, eu já sei que o Brasil aceita mesmo é a teoria finalista, lá do artigo 2º. Só vai ser considerado consumidor o destinatário final. Portanto, uma empresa jamais poderia ser considerada consumidora. Errado. Porque além do Brasil adotar a teoria finalista, o Brasil também adota outra teoria, que é a teoria do finalismo aprofundado ou finalismo mitigado. Essa teoria diz que se a empresa preencher determinados requisitos, ela poderá sim ser considerada consumidora, né? Se mesmo ela não sendo destinatária final. Olha só que interessante. Pegue-se, por exemplo, o dono de uma lan house. O cara tem 4 computadores. Eu nem sei se existe mais lan house, um computador, mas o cara tem 4 computadores. Nesse caso, né, uma atividade relacionada à gestão e TI, esse cara tem um faturamento de R$1.000 por mês. Isso é praticamente, ou menos, acho que o salário mínimo está mais de R$1.000 agora. Então, assim, quando ele compra o computador e esse computador dá um problema, dá um defeito, dá um vício, a princípio você poderia falar, ele não é consumidor porque ele não usa o computador como destinatário final. Ele não usa o computador para ele usa o computador para poder lucrar na prestação de um serviço, que é o serviço lá de internet, de jogos, de games, na lan house. Todavia, ele preenche requisitos da teoria finalista mitigada ou aprofundada, que vão tornar ele, por sua vez, consumidor. Professor, que requisitos são esses? Atenção para anotar. Número 1, vulnerabilidade técnica e financeira. Concorda que o fato dele estar ali numa lojinha pequenininha e ganhar apenas R$1.000 por mês torna ele muito mais vulnerável em comparação com grandes fabricantes de computador, como o Dell, por exemplo? Seria injusto nós considerarmos esse cara como um empresário, vai brigar na justiça contra a Dell de igual para igual. Nunca vai ser de igual para igual no caso dele. Então, quando for vulnerável, tá, técnica e financeiramente, mesmo aquele que não é destinatário final do produto ou serviço será considerado consumidor. Anote aí o outro requisito. A outra situação que aquele que não é destinatário final do produto ou serviço pode ser considerado consumidor é quando ele adquire um bem ou um serviço que não tem nada a ver com a sua atividade fim. Por exemplo, o cara tem uma lan house enorme, tipo, até tem uns 50 computadores e ele fatura, sei lá, 30 mil por mês, estou chutando aqui. Mas ele está comprando café para ele beber, café para os seus funcionários beberem, né? Só um café. O café veio estragado. Ele comprou o café no nome da empresa, ele não comprou o café no nome dele. Se ele quiser processar a marca Pilão de café, por exemplo, que é enorme, ele vai poder processar a marca Pilão como empresário ou ele vai poder processar a marca Pilão como consumidor. Se nós fôssemos analisar a teoria finalista pura, a teoria finalista normal, com certeza ele não poderia processar como consumidor. Mas, neste caso, uma vez que o produto não tem nada a ver com a atividade fim dele, né, e nem serve para dar lucro direto ou indireto, o café não é uma coisa que ele revende ou que tem a ver com o negócio dele, isso vai o colocar numa condição de consumidor fundamentado na teoria finalismo aprofundado ou mitigado. Tá, pessoal? Isso é importante, hein? Importante. Ou seja, você pode virar um empresário amanhã e ainda assim processar uma outra empresa na condição de consumidor pela teoria finalista mitigada ou aprofundada. E por que você fala de tanta vulnerabilidade no caso do consumidor? Qual é o fundamento para a gente dar mais direitos ao consumidor? Por que o consumidor tem que ter mais direito que o fornecedor? Pelo princípio da igualdade, tá? E não é qualquer igualdade formal. Todos são iguais perante a lei. Então, o tiozinho que vende cachorro-quente tem que brigar com a Sadia de igual para igual porque todos são iguais perante a lei? Não. A igualdade verdadeira é a igualdade material. O que significa igualdade material, professor?
é aquela igualdade que dá mais direitos para a parte mais fraca. Simplesmente assim. Ela dá mais direitos para a parte mais fraca. E ela é usada, a igualdade material, não só para dar mais direitos ao consumidor, mas também é usada para dar mais direitos aos idosos, a dar mais direitos para as crianças, a dar mais direitos para as pessoas portadoras de necessidades especiais. Ou seja, o princípio da igualdade material, ela dá mais direitos a determinadas categorias sociais para que essa verdadeira igualdade apareça. Tá? E aí, como eu falei, a vulnerabilidade pode ser tanto técnica, ausência de conhecimentos específicos, tanto jurídica quanto fática, né, econômica. Uma coisa muito comum que eu acho importante falar com os meus alunos, que eles saibam o que é o contrato de adesão. Contrato de adesão é aquele contrato que você não tem a condição de debater as cláusulas. Quando você contrata um pacote de internet para sua casa, 100 megabytes por R$50, estou chutando aqui. Você pode ir lá tentar pechinchar com a Oi, com a Vivo. Ó, tem como você, ao invés de me cobrar R$50, me cobrar R$49,99? Não, você não tem como discutir as cláusulas. O contrato de adesão é um contrato que ele é padronizado para todo mundo. Ele não é personalizado. Não é como quando você vai comprar uma casa em que você discute ali o prazo para pagamento, o valor de pagamento da casa. É um contrato personalizado. O contrato de adesão é o contrário do personalizado. Ele é padronizado. Ele é igual para todo mundo. E você não tem a condição de discutir as cláusulas. Aí você me pergunta, professor, mas se, como consumidor, eu assinar um contrato de adesão para prestação de serviço de internet da minha empresa, por exemplo, eu nunca, se ela colocar coisas absurdas lá no contrato, eu vou simplesmente ter que entubar isso, porque o senhor está falando para mim que o contrato de adesão não permite negociação entre as partes. Ou eu assino, ou eu não assino. Pois bem, se você assinar o contrato de adesão e lá tiver cláusulas que são chamadas cláusulas abusivas, sim, você vai poder anular essas cláusulas, mesmo depois de ter assinado dizendo que concorda com elas. Por exemplo, você assina um contrato de adesão para prestar serviço de internet para você, para a tua loja, voltada para TI. Só que a prestação de serviço é horrível, é muito ruim. E aí você resolve processar a empresa prestadora de serviço de internet. Só que você assinou um contrato em que ela diz que o fórum competente para você brigar com ela na justiça é lá no Amapá. Pô, concorda que é uma cláusula abusiva, absurda? Você mora em Itapiruna, mora no estado do Rio de Janeiro, e o cara está dizendo que se você quiser processar ele, você tem que ir lá para o Amapá. Então essa cláusula, mesmo que estivesse prevista em contrato, mesmo que você estivesse assinando, você tem condição de anulá-la depois. Tá? Muito importante isso. Outro exemplo também de cláusula abusiva que se aplicaria à realidade de vocês é uma cláusula proibitiva de troca em caso de compra online. Vamos supor que você compre uma coisa pela internet e a empresa diga, olha, não é possível, não é passível de troca. Não pode. Não pode. A empresa que vende online não pode simplesmente proibir você de trocar, mesmo que você assine um termo dizendo que concorda com tal cláusula. Tá? Até porque você não teria a possibilidade de discordar. É um contrato de adesão. Muitos confundem e não sabem que existem dois tipos de garantia. Por exemplo, esses dias eu cheguei numa loja, né, e ela falou para mim, sim, agora eu lembrei. No caso da minha mãe comprou um óculos, um ano depois o óculos ficou horrível, 2 anos depois o óculos está um lixo. Eu liguei para a loja e falei, olha, esse óculos ficou muito ruim, estou decepcionado com vocês. Vocês trabalharam com um fabricante tão ruim. E eles falaram, é porque a garantia é só de 1 ano. Como assim a garantia é só de 1 ano? Existem 2 garantias. A garantia contratual, que é a que o fabricante dá. Então tá lá, lente da Roy, né? Lente da Ray-Ban, garantia 1 ano. E existe a garantia da lei. Muito embora a garantia contratual seja de 1 ano e ela possa ter acabado, existe ainda a garantia que a lei te dá. Não importa se o que a empresa dá ou te deixa de dar. A lei sempre vai te dar uma garantia específica chamada de garantia legal, porque deriva da lei. E pouca gente sabe disso. Pouca gente sabe disso. Acha que você só tem que trocar o produto
ou que a empresa só tem a obrigação de consertar o produto se tiver dentro da garantia contratual, que é dentro daquele 1 ano. Pô, imagine comigo, vamos fazer um raciocínio lógico aqui. Você compra uma televisão de 80 polegadas, uma televisão dessa custa uns 30 mil reais. Não sei, muito caro. Aí, depois de 1 ano e meio, essa TV dá defeito e para de funcionar. Aí você vai chegar lá na loja da Sony, da Samsung. Ah, não, a nossa garantia é só de 1 ano. Pô, mas eu utilizei a televisão certinho, instalei certinho, nunca teve mau uso. Ela simplesmente parou de funcionar 1 ano e meio. Ah, sinto muito. Agora, se você quiser consertá-la, você tem que pagar. Isso está errado. Isso está errado. Porque o que acabou foi a garantia contratual. Existe a garantia legal. Eu, como advogado, já ajuizei várias ações nesse sentido e tive ganho. E ganhei. A empresa é obrigada a consertar um produto se estiver dentro da garantia legal, não apenas na garantia contratual. Professor, como é que eu faço para invocar a garantia legal? Aí você tem que conhecer a garantia. Tá? Você tem que conhecer o que a lei diz que você pode e o que você não pode fazer. Por exemplo, a lei diz que você, quando vai comprar um produto ou um serviço, você não pode ser obrigado a comprar outro que você não queira, chamada venda casada. Então, se você for contratar um pacote de internet e o cara, por exemplo, quiser vender obrigatoriamente um seguro para os seus computadores, olha, o nosso pacote de internet ele é R$50 por mês, mas eu vou colocar aqui mais R$20 para um seguro de incêndio contra os seus computadores por mês também. Aí você fala, mas eu não quero seguro contra incêndio para os meus computadores. Sim, mas a gente não vende o pacote separado, o senhor tem que contratar os dois. Isso não pode. Isso é venda casada. Isso é uma garantia legal, é uma garantia que a lei te dá independentemente daquilo que o fornecedor quer te dar ou não. Tá? Independentemente disso. Vamos continuar entendendo o que é a garantia legal. Por exemplo, no caso de troca, me responde rápido, sem pensar e sem ler o slide. Você comprou um PlayStation 5 na cor branca. Eu nem sei se existe mais de uma cor, tá? Mas vamos supor que exista. Aí depois de um tempo você fala, caraca, a cor branca suja pra caramba. Você volta lá 3 dias depois com um videogame sem utilizar, dentro da caixa, em perfeitas condições. Você tem direito de trocar por um preto? Responda rápido sem pensar. Não. Você não tem direito de trocar. É isso mesmo. Você não tem porque a lei não te dá o direito de trocar um produto que você comprou presencialmente se ele não tiver nenhum vício ou se ele não tiver nenhum defeito. Ah, professor, mas eu estou acostumado a ir em várias lojas de eletrônicos ou lojas de roupas e voltar lá depois e trocar o produto, mesmo que ele não tenha defeito nenhum. Parabéns! O que você conseguiu ali foi uma cortesia da loja. Isso é uma coisa cultural nossa. As lojas, as empresas dão a gente o direito de trocar se a gente apresentar o produto lá em boas condições. Mas a lei não garante essa garantia a você. Aliás, quando um vendedor ele fala, tudo bem, você pode voltar aqui depois e trocar se tiver em perfeitas condições, ele está estabelecendo ali de forma verbal uma garantia contratual. Tá? Agora, e se o produto que você comprou, o PlayStation 5, ele apresentar um vício, né? Tem lá o dispositivo de abrir e fechar para você colocar o CD, o jogo, não sei se tem nem isso mais no PlayStation 5, mas vamos supor que tenha, e aquele dispositivo não esteja funcionando. Você pode chegar lá simplesmente e exigir o seu dinheiro de volta? Olha só, eu comprei e não está abrindo e fechando, eu exijo meu dinheiro de volta. Você não pode fazer isso. Como assim, professor? Que absurdo! Eu comprei o negócio não está funcionando, o senhor está falando para mim que a lei não deixa eu pedir meu dinheiro de volta? Não. Porque a empresa diz que quando o vício for sanável, a empresa tem direito de tentar consertá-lo. Atenção a isso. Se você for um empresário no ramo da informática e chegar um consumidor na sua loja dizendo eu quero meu dinheiro de volta, você fala, olha só, eu estou aqui pleiteando o direito de consertar o vício do seu produto que eu te vendi. Eu tenho 30 dias para fazer isso, porque a lei me dá essa garantia como fornecedor, de tentar sanar o problema no prazo de 30 dias. Aí sim, se passar o prazo de 30 dias e o produto ainda não tiver sido devolvido consertado, ou se ele foi consertado no prazo e depois ele voltou a dar defeito ou vício, aí sim você tem direito de pedir seu dinheiro de volta. Tá? Aí você, na verdade, tem 3 direitos a saber, coisa que é muito importante, eu poderia perguntar numa prova.
Você tem o direito de pedir o dinheiro de volta, opção A, o direito de trocar por um produto completamente novo, opção B, ou o direito de obter um desconto, né, proporcional àquele defeito do produto. Quanto que vale o negocinho de abrir e fechar do CD? Quanto que vale isso? Vale R$200? Então você vai ter o desconto de R$200. Mas essas 3 opções você só vai ter, número 1, se o produto tiver realmente um problema, um vício. E número 2, se o fornecedor não conseguiu consertá-lo no prazo de 30 dias. Está claro isso? Tá? Uma outra questão muito importante da garantia legal, nada tem a ver com aquela garantia contratual que vem no manual de instruções da empresa. Uma outra coisa é qual o tempo que você tem para poder reclamar de um problema. Né? A gente estava falando aqui, eu falei do exemplo da televisão de um ano e meio, uma televisão que custa R$30 mil, o cara fala para você que se você quiser consertar agora, você tem que pagar do teu bolso. Quanto tempo você tem para reclamar e exigir que a empresa conserte o produto? Tá? Bom, isso vai depender. Depende se o bem for durável ou se o bem não for durável. Se for um bem não durável, o nome já diz que vai durar menos tempo, a garantia. Agora, se o bem for durável, a garantia vai durar mais tempo. Olha aí o macetinho para você não esquecer. Aquilo que é durável, a garantia é maior. Aquilo que é não durável, a garantia é menor. Se um bem for não durável, vamos botar um exemplo, uma gilete que a gente usa e um mês depois já está descartável, o prazo é de 30 dias a partir, né, do vício lá, 30 dias. Então você tem 30 dias para chegar no mercado, você comprou uma gilete de barbear, percebeu que ela está enferrujada. Você tem 30 dias, a partir desta sua percepção, para ir lá trocar o produto. Agora, no caso de um bem durável, eu citei aqui uma televisão. Você tem prazo de 90 dias para trocar. Aí você vai falar para mim, pô, professor, 90 dias já vai ter passado muito tempo. A garantia da empresa é de 1 ano. Nada disso. Quem disse para você que os 90 dias vão contar a partir da sua compra? Hein? Quem disse? Vai depender. Primeiro, que esses 90 dias eles podem contar somente depois que acabar a garantia contratual. Garantia contratual é de 1 ano? Então espera a garantia contratual de 1 ano acabar e começa a contar de 90 dias. Segundo, que esses 30 ou 90 dias, meu caro amigo, vai contar a partir de 2 fatores. Se o vício é aparente ou se o vício for oculto. Anota aí. O prazo de troca do produto de 30 ou 90 dias vai começar a contar a depender de 2 fatores, 2 pontos. 1, vício aparente. 2, vício oculto. Se o vício for aparente, você comprou o PlayStation está com a rachadura, está explícito. É óbvio que o prazo vai começar a partir da data da compra. Professor, tinha uma rachadura ali, mas eu não vi. Pô, então desculpa, sinto muito, tu foi muito distraído. Vai ser a partir da data da compra e ponto, acabou. Se tá visível, se for visível, olha só, vício aparente. No entanto, se for um vício oculto, como é desse da televisão, a televisão funcionou muito bem durante 1 ano e 5 meses. Não tinha nenhum vício que você pudesse constatar a olho nu. O vício foi de fabricação interna do produto. Ele está oculto, escondido lá numa peça da televisão. Um fusível lá das quantas. Nesse caso do vício oculto, anota aí. O prazo começa a contar a partir da constatação do vício. Então, esses 90 dias, se você percebeu o defeito da televisão 1 ano e 6 meses depois, o prazo de 90 dias vai começar de quando? Vai começar a contar a partir da constatação do vício 1 ano e 6 meses. E o prazo vai ser de 90 dias, por quê? Porque a televisão é um bem durável. Então você tem que entender essas regras que eu estou falando, porque eu vou trazer um caso concreto numa prova e você vai ter que interpretar. Eu vou contar justamente uma historinha, como eu contei agora da televisão, e vou perguntar para você, tem direito ou não tem? Você vai falar, tem direito sim, porque se trata de um vício oculto, o bem é durável, então o prazo vai contar a partir vai ser de 90 dias para troca ou para conserto e vai começar a partir da descoberta do vício.
Agora, se for um bem não durável, aí 30 dias. Aí, se for um vício aparente, não vai contar a partir da constatação do vício, e sim a partir da compra. Então, faça aí um mapa mental de toda essa minha explicação para que você tenha isso gravado na cabeça, beleza? No caso de compras à distância, a situação é diferente. Um pouco diferente. Lembra quando eu perguntei se você poderia trocar um produto que você se arrependeu? Ah, eu não quero da cor branca, quero da cor preta. Branco suja muito. E eu disse que a lei não te dá esse direito. Não te dá esse direito de se arrepender se a compra for presencial. Porque se a compra for à distância, aí sim, aí você vai ter o direito de troca, independentemente do motivo. Ah, mudei de ideia, me arrependi. Acordei de ovo virado, dizem a expressão. Você tem o direito de pedir o dinheiro de volta, inclusive. Tá? É o direito de arrependimento. O direito de arrependimento só é cabível a compras à distância. Internet, telefone, tá? Atenção, só é cabível em compras à distância. Mas você também só tem o prazo de 7 dias para invocar esse direito. Então, a partir do momento que você recebeu o seu produto em casa, pelos correios, você tem 7 dias para se arrepender e devolver o mesmo pedindo dinheiro de volta. Inclusive, tem muitas empresas na internet, no Instagram, que fazem um marketing engraçadíssimo. Olha, compre o nosso produto que nós vamos te dar uma garantia. Se você não ficar satisfeito com o meu serviço ou com o meu produto, eu devolvo o seu dinheiro após 7 dias. Eles contam isso como se fosse um diferencial de mercado. Quando, na verdade, eles só estão reproduzindo aquilo que a lei obriga eles a fazer. Se vende um produto ou um serviço pela internet, meu amigo, você é obrigado a devolver o dinheiro de volta do consumidor se em 7 dias ele se arrepender. E eles fazem o marketing como se fosse algo obrigatório. Algo obrigatório não, como se fosse algo muito legal, especial que eles estão fazendo. Tá? Atenção a isso aí. Aqui nós temos essas questões que eu vou colocar lá no fórum para exercício, né, como atividade avaliativa. E é isso que nós temos a dizer. Acabou aqui o nosso primeiro módulo de sistema da informação. Foi uma satisfação, foi um prazer. Não esqueçam de ir lá olhar os comentários que eu faço nos trabalhos de vocês. Porque às vezes vai ter um erro ali que eu vou falar, ó, tá errado isso aqui. E você vai ter a chance de corrigir e de ter uma nota melhor. E tem aluno que nem vai lá, tipo, posta o trabalho, né? E simplesmente não vê. Ou não presta atenção na explicação da aula, pega as perguntas e simplesmente responde de qualquer jeito, vai também tomar um impacto negativo na nota. Assista a aula, preste atenção na aula, faça as anotações. E depois que postar o trabalho, verifica se eu fiz algum comentário observando algum defeito. Porque aí você tem a oportunidade de consertar o trabalho e melhorar a sua nota. E garantir a sua aprovação. Tá bom? Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.